Vamos falar um pouquinho, tá, sobre o que é a carência emocional, né? Tirar um pouquinho dos mitos sociais que existem sobre essa palavra, entender melhor, né, como que essas carências se instalam na nossa vida e quais são as consequências disso, né? Então a gente sempre, como eu sempre faço, né, um olhar bem humanizado, né, sem que vocês entrem num processo de julgamento, de questionamento e muito mais de acolhimento, de compreensão da nossa história, de compreensão das nossas dores, né? E aí a gente poder se conhecer, né? Fazer uma autoanálise, uma boa reflexão, ajuda muito a gente, né? No processo de se responsabilizar, de mudar a nossa vida, de desenvolver empatia e autoestima, tá bom? Então, sempre como eu começo, eu gosto de começar com uma frase. Deixa eu só colocar aqui no assunto de hoje, aqui. Então, eu gosto geralmente de começar com uma frase. Essa frase eu adaptei um pouquinho, tá? De Freud, e que fala um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, que é muito das nossas demandas emocionais, tá? Então, ele fala assim: não cabe conceber, e os gatos vão passar de vez em quando. Como vocês veem, existe uma participação especial dos gatos. Então, Freud fala assim: não cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir protegido e amado pelos pais. Então eu coloquei um pouquinho a mais, né? A frase dele não é tão completa assim, eu coloquei um pouquinho a mais. Ele fala mais sobre a relação do pai, eu coloquei dos pais de uma forma geral, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre as nossas demandas emocionais, humanas. Então, assim, dentro do nosso processo adaptativo, de sobrevivência, muitas vezes, né, a gente acaba se distanciando das nossas necessidades e até, na verdade, sentindo um pouco de medo de tê-las, né? Então, assim, se eu vivi uma relação onde eu fui abandonada, onde eu fui desqualificada, onde eu fui muito criticada, entrar em contato com as minhas necessidades me faz sentir uma fraqueza, me faz sentir em perigo, de novo, né? Então, muitas vezes a gente se distancia dessas necessidades e elas ficam ali, né, na nossa vida, mal resolvidas, mal cuidadas, mal elaboradas, e isso nos contamina na vida, né? Então, assim, nós somos seres demandantes, e isso não é uma escolha. Existe toda uma questão essencial humana, né? Ou seja, que vem da nossa essência, que vem de uma coisa inerente à nossa humanidade, que são as nossas emoções, que são as nossas necessidades, né, emocionais. Então, quando a gente nasce e que a gente tá ali descobrindo o mundo e nos descobrindo, né, a gente tem muitas demandas emocionais, né? A gente precisa muito, e isso, gente, de novo, não é uma escolha. Não é uma pessoa que é fraca, uma pessoa que não dá conta das coisas. Não, isso é humano. A criança, ela precisa ser reforçada, né, nas capacidades dela, ela precisa ser qualificada nas atitudes dela, né? A criança, ela precisa ser confirmada nas emoções, de que tá tudo bem ela sentir aquelas emoções, né? Além de ela ser qualificada e reforçada, ela precisa ser vista, né? Ou seja, entender que ela é importante dentro daquele contexto, né? De que ela tem espaço para ela dentro daquele contexto. E isso tudo são demandas humanas, né? E que quando a gente é criança ainda é mais latente. Não porque quando a gente cresce isso deixa de ser uma demanda, né? Mas quando a gente é criança, toda essa vivência, essa experiência que a gente vive vai transmitindo pra gente como lidar com as nossas necessidades. Então vão ter pessoas que vão ter boas experiências e vão desenvolver bem, né, as suas necessidades e vão usufruir dessas necessidades na vida, ou seja, elas sabem que elas merecem, né, elas sabem que elas precisam e elas não ficam numa luta contra isso, elas não se sentem ameaçadas com essa necessidade. Elas sabem buscar boas relações, sabem aonde buscar essas necessidades, aonde receber, se permitem receber, né, essas necessidades, ou seja, se permitem receber amor, carinho, atenção, elogio, né, e vão ter outras pessoas que vão ter uma experiência ruim, né, com as necessidades, com o fato de necessitar emocionalmente, ou porque ao ter essa necessidade foram reprimidos, abandonados e criticados, e aí começam então a linkar, né, o fato de ter necessidades com uma coisa de fraqueza, né, com um perigo, com uma ameaça, e aí vão começar a desenvolver, né, disfunções com as suas necessidades. E aí é onde entra o tema da carência, gente, veja, carência, a gente tem uma questão social, né, muito comum de usar essa palavra como uma coisa pejorativa, né, ai, fulaninho é carente, cicraninho é carente, e assim,
parte da nossa saúde emocional, né, é a gente entender a nossa história para que a gente possa acolher as nossas feridas, né? Então a gente entende a nossa história, não é para criticar ninguém, não é para julgar ninguém. Isso daí, ok, passou, você vai definir o que você vai querer fazer com isso. Mas a principal objetivo é entender a você mesmo. Entender o que aconteceu, como aquelas coisas te impactaram, como aqueles vínculos, aquelas referências te impactaram. E aí, essa compreensão, né, que é o que a gente chama de a compreensão e a empatia da sua criança ferida interna, né, é o que ajuda a você se responsabilizar, inclusive, não só pelas repressões que você viveu, ou pelos maus tratos, ou pelos abandonos, mas pelas carências, pelas faltas, as coisas que te faltaram na vida, né? Porque hoje, enquanto adultos, a gente vai ter uma responsabilidade sobre isso, sobre essas carências, sobre as coisas em que a gente não foi atendido e que a gente, né, deveria ter sido, que era um direito nosso ter sido, mas que por questões familiares, circunstanciais, da dificuldade dos próprios pais, né, ou até mesmo, né, por serem pessoas mais abusivas, tóxicas, etc., essas necessidades não foram atendidas. Então, hoje, enquanto adulto, a gente reconhecer as nossas carências, gente, é um ato de responsabilidade pessoal, responsabilidade afetiva por nós mesmos. Então, a gente precisa ressignificar isso. Né? Ninguém tem uma carência, ninguém se sente inseguro em algum termo na vida porque quer, porque gosta, porque acha bonito. Não, isso fala sobre uma dor, né? Sobre uma vivência ruim e disfuncional na vida dessa pessoa. Então vamos ter um olhar, né, amoroso aqui sobre o tema de hoje, sobre um pouco dessa reflexão, né, onde vocês vão poder estar se percebendo em alguns pontos e acolha isso, né? Acolha isso como uma falta que hoje você pode trabalhar para poder se desenvolver a partir dessa falta também. Então, assim, não é só as repressões, só as desqualificações que nos marcam. As faltas também nos marcam, né? No momento em que uma criança não recebe atenção, ela significa aquilo para ela. Ela define aquilo como uma parte da autoimagem dela. Ou seja, eu não sou boa o suficiente, né? Tem alguma coisa de errado comigo, né? Eu preciso desenvolver alguma função a mais, né? Então começa às vezes relações utilitaristas, preciso desenvolver alguma função a mais para essas pessoas prestarem atenção em mim, né? Ou uma criança em que é muito desqualificada nas suas emoções, ela fica desconfiada com a sua própria humanidade, né? Por que eu faço isso se isso não é certo, se isso não é bom, né? Ou uma criança que não há espaço para essa criança se movimentar, agir, às vezes tem pais muito super protetores. Isso vai deixar uma carência de confiança, de ação na vida dela. Então eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre essas possíveis carências, tá bom? E entender que a gente não tá falando aqui sobre vamos dizer assim, sobre um termo pejorativo, como é colocado socialmente, e sim sobre uma dor humana, né? Em que hoje, enquanto adultos, a gente precisa se responsabilizar para trabalhar, porque senão a gente fica eternamente refém dessas faltas, né? A gente fica eternamente ou reagindo, né, às relações, porque a gente tem medo, né, de que de novo a gente fique carente, de que de novo a gente fique, eu vou falar um pouquinho das consequências, né? Ou a gente fica muito ansioso dentro das relações, ou às vezes a gente tem até o amor, mas não consegue receber, né? Porque a gente tá tão conectado neuroticamente, a gente tá tão adoecido em contato com aquelas carências, com aquelas faltas, que a gente não consegue confiar de que hoje a gente pode receber esse amor. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso juntos, tá bom? Então, de novo, né? Essa é uma demanda natural, nós temos demandas naturais, vamos acolher isso. Isso não fala sobre sermos bons, ruins, fortes, fracos, nada disso. Isso fala sobre humanidade. É humano? Tem demanda. Ponto. Tá? A gente precisa entender que autoestima é diferente de autossuficiência. Você pode ser suficiente na sua vida em vários aspectos, mas você vai ter demandas emocionais. Isso tudo bem, é ok. As relações podem ser um grande benefício na nossa vida se a gente estiver saudável com a gente mesma, assim como podem ser processos muito destrutivos se a gente tiver com uma relação mal resolvida com a gente, né? Se a gente ainda estiver vivendo refém daquele passado, daquela história, daquelas dores antigas. Às vezes, quando eu falo essas coisas, muitas pessoas falam assim, Dri, mas eu tive uma história de vida super tranquila, né? Assim, minha infância foi tão boa, foi tão gostosa, etc. Veja,
quando a gente fala de trauma, quando a gente fala sobre carência, né, quando a gente fala de repressão, as pessoas às vezes pensam nos piores cenários, do tipo, abusos sexuais, né, ou bateu muito, apanhou muito, a criança apanhou muito, ou enfim, as pessoas sempre pensam em coisas muito ruins, né, em traumas muito graves, ou a criança foi abandonada no orfanato. Sim, essas coisas acontecem, infelizmente, né, gente, e essas crianças que vivem isso vão viver de fato uma repressão enorme e uma carência enorme na vida delas. Mas não é só isso, né? No dia a dia, dentro da humanidade dos seus pais, dentro do funcionamento da casa, dentro da quantidade de gente que mora nessa casa, dentro da função que cada filho ocupa dentro dessa casa, das próprias comparações, etc., vão começar a se estabelecer algumas repressões, vão começar a se estabelecer algumas faltas, isso é natural. Né? Então, assim, não precisa acontecer uma coisa trágica, né, para que a gente tenha questões, neuroses, repressões e traumas, né? Então, é só a gente verificar. Tem questões muito disfuncionais na minha vida que geram muita ansiedade, que me deixam angustiada, que eu não sei como lidar, que eu não... Ok, então é porque tem nós lá atrás, né? Tem alguns nós lá atrás que eu preciso desatar, ressignificar para me empoderar da minha capacidade humana e do meu valor humano, tá bom? Então, olha só. Quando a gente, então, não recebe, né, alguma dessas necessidades, né, que seja amor, atenção, espaço para expressão, né, espaço e confiança para atitude, para movimento da criança, né, para criatividade, qualificação, né, ou seja, às vezes escutar a criança, vê-la participar da vida dela, tudo isso vão atendendo demandas nossas. Né? E aí é natural que numa coisa ou outra a gente fica sem, né? Então, quando essas coisas acontecem, a carência é o que a gente chama assim de um buraco. Que quer dizer o quê? Que isso definiu a minha identidade. Então, a carência fala sobre algo que eu não recebi e que define a minha identidade, ou seja, que me implica intimamente com aquela falta. Quer dizer o quê? A criança ela não tem esse senso crítico, né, analítico de falar, isso daqui é uma coisa do meu pai e da minha mãe, isso daqui não é meu, isso aqui é do outro. Não, ela absorve aquilo como uma questão dela, né, ela naturaliza aquilo, ela absorve, né, como parte da sua própria essência, e aí isso implica em várias questões durante a vida dela, né, vai implicar, por exemplo, numa questão dela, por exemplo, ficar insegura nas relações, quando ela tem uma carência de amor, dela ficar insegura no trabalho, por exemplo, quando ela tem uma carência de confiança, dela ficar fria ou distante das emoções dela por ela ter uma carência de aceitação, que eu vou estar explicando um pouquinho dessas 3 carências, tá? Então, o que quer dizer o buraco, gente? O buraco quer dizer que, por mais que na nossa vida adulta a gente receba, então, por exemplo, uma pessoa que tem carência de confiança, por mais que ela receba elogios, ela não consegue absorver aquilo. Ela definiu de que ela não pode confiar, de que ela não é competente, de que ela não é capaz. Então, ela não consegue absorver o elogio. Muitas pessoas até se sentem desconfortáveis ao receber um elogio, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem uma carência de aceitação, quando ela, por exemplo, chora, ela tem muita vergonha de chorar, ela tem uma rejeição enorme numa coisa que é da essência dela, né? Que é por isso que a gente fala carência de aceitação, que faltou ali uma aceitação na própria humanidade. Então ela começa a rejeitar a humanidade dela e aí ela tem vergonha disso, ela tem dificuldade que as pessoas acolham amorosamente ela, né, num momento de tristeza. Então ela foge, ela se distancia disso, tá? E isso mantém esse adoecimento. Então veja, quando a gente reproduz a partir da carência, né, seja rejeitando um elogio, seja esfriando uma situação, se distanciando emocionalmente de uma situação, né, seja escolhendo inconscientemente ser solitário por ter medo e ser carente, né, de amor, né, ou seja, ter medo do amor, a gente tá ainda pagando um preço muito alto dessa falta na nossa vida. Então, hoje, enquanto adultos, a gente precisa compreender, tomar isso pelas mãos, né, empaticamente, nos dar esse direito, né, de atender essas demandas, né, essas demandas emocionais importantíssimas pra gente ter uma saúde na vida, tá? Pra gente não ficar ali como um buraco sem fundo, simplesmente nunca absorvendo aquilo que a gente mais precisa. Olha que coisa louca, né? É isso que é o trauma da carência.
É aquilo que a gente mais luta, que a gente mais busca. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, Adri, eu tô tanto querendo um relacionamento. Aí a gente vai, então tá, vamos ver aqui como é que tá acontecendo a sua vida, como é que tá as suas paqueras, etc. E aí a gente detecta que essa pessoa só dá atenção ou só foca em pessoas que não têm amor pra dar, ou que não têm disposição pra amar naquele momento, né? Que tratam ela de qualquer jeito. Por quê? Porque às vezes ter uma pessoa que a ama é o que vai tirar ela da zona de conforto dela. Ela precisa ressignificar a imagem dela e se sentir como uma pessoa merecedora pra receber uma pessoa que a ama, né? Pra absorver e aceitar uma pessoa que ama. Ou às vezes as pessoas falam, nossa, meu namorado é tão legal, mas eu ainda me sinto extremamente insegura. Que é exatamente também a dificuldade de absorver. Então a pessoa fica focada ainda nessa falta, né? Nessa carência. E isso vai tomando conta da nossa vida. Então a gente nunca consegue se sentir nutrido naquilo que mais nos dói, que a gente mais precisa, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os tipos de carência. Bom, primeiro, carência de aceitação. O que seria uma carência de aceitação? A aceitação, gente, fala sobre o quê? Sobre um termo da gente não julgar, né? Ou no sentido de concordar ou não, e sim aceitar a humanidade do outro. Então, quando a gente fala desse termo de aceitação, a gente tá falando de quê? A gente tá falando sobre a nossa essência humana. Então, o que tá dentro dessa necessidade de aceitação? Então, todas as nossas emoções, então nossas emoções humanas, como a nossa tristeza, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa alegria, né, o nosso afeto, todas essas são emoções inerentes à nossa humanidade. Então, isso fala sobre aceitação. O que acontece muitas vezes? Às vezes a família tem dificuldade com uma dessas emoções, né, às vezes até com o próprio afeto. Né? Tem muita gente que fala, ai, a criança é muito grudenta, não gosto, então reprime, ai, para de ser melosa, para de ser... E tá reprimindo muito do afeto, né? Tem famílias que proíbem muito a raiva, então, ai, que coisa feia, isso é pecado, não pode ter raiva, você, né, tem que perdoar, tem que... Então, sempre tem, né, algumas emoções que podem ser reprimidas dentro de um contexto familiar. Ou a partir da própria referência de como esses pais vivem essas emoções, ou pela própria dinâmica da casa, né? De como essa família lida com cada uma dessas emoções, né? Então, isso é uma repressão, é uma carência de aceitação, né? A criança não é aceita naquilo que é essencial à humanidade dela, que é expressar. Né? Outras coisas que são essenciais, a criatividade, que é uma coisa inata, né? A criança vê desde ali dos primeiros momentos de vida dela, ela já é criativa, ela formula coisas e ela tem uma demanda de mostrar isso para os adultos, né? Então a gente tem uma demanda natural de querer expressar a nossa criatividade. Então, se hoje você, por exemplo, tem muita dificuldade com a sua criatividade, provavelmente isso pode ter se tornado uma carência de aceitação. Né? Você não foi muito aceita ou muito qualificada ou até criticada, né, nessa aceitação. Qual outras coisas, né, que estão ali? As próprias necessidades. Então, a nossa necessidade de ser visto, de ser ouvido, de ser cuidado, né, de ser protegido, são coisas essenciais da nossa humanidade. Então, tudo isso vai estar em termos de aceitação. Então, um espaço familiar que acolhe as emoções, as necessidades, a criatividade da criança, nutre ela na sua própria aceitação. Então, vai se tornar um adulto mais autoconfiante, né? Ou seja, o que vem de mim, as minhas percepções, as minhas emoções, né? São ok, eu posso expressá-las, né? Eu não fico inseguro, com vergonha, distante das minhas emoções. Tá bom? Então, pessoas que têm a carência de aceitação, né, gente, podem ter vivido em lares de pessoas muito críticas, ou seja, que sempre quando falam sobre uma ideia, né, sempre quando a criança falava de uma ideia, ou expressava uma emoção, vinha uma crítica em cima daquilo, ou sobre pessoas muito frias, distantes, né, tudo isso podem ser motivos, isso é subjetivo, tá bom? Mas de alguma forma, né, houve ali uma carência dentro do sentir. Então, a carência da aceitação é uma carência do sentir, né? É uma desqualificação no sentir. Então, eu não posso sentir necessidade, eu não posso sentir emoções, né? Eu não posso sentir. Então, há uma repressão no sentir, tá? E o que isso pode... quais são as consequências de uma pessoa que tem a carência na aceitação e uma desqualificação no sentir? É ser uma pessoa confusa nas suas emoções. Então, muitas vezes as pessoas sentem uma coisa, aí o outro fala, não, mas que besteira isso daí que você tá sentindo, não tem nada a ver. A pessoa fica confusa, ela não consegue confiar naquilo que ela tá sentindo. Ela, realmente, será que eu tô
viajando? Será que não é bem isso? Será? Então gera uma confusão. E a confusão, gente, é algo adoecedor, né? Quando a gente não tem confiança naquilo que vem de dentro da gente, né? Naquilo que a gente sente que é inerente à nossa identidade, né? A gente fica confuso na vida. E é isso, né? Todo mundo vai ter uma opinião, todo mundo vai ter uma opinião sobre aquela mesma coisa. E aí muitas pessoas ficam confusas sobre as suas próprias decisões, sobre as suas próprias emoções, né? Exatamente porque não tem essa autoconfiança, né? Não tem essa autoaceitação, né, sobre aquilo que ela sente. Então, as consequências disso pode ser confusão, pode ser frieza, né? Então, uma pessoa que se distancia das emoções, que pode ficar muito lá no compulsor do seja forte, eu tenho que dar conta de tudo, nunca posso expressar emoções, né? Que pode ficar muito lá na solidão, no solitário, né? Então, se eu me envolver e me vincular mais com uma pessoa, essa pessoa vai ver a minha humanidade, né? Vai ver as minhas emoções, né? Então, são pessoas que têm muita vergonha, muita culpa pelas suas emoções. Então, por exemplo, sente raiva e sente muita culpa, né? Elas têm que sempre ser, vamos dizer assim, fortes, indiferentes às coisas, né? E dar conta de tudo e serem sempre compreensivas. Então, existe uma repressão aí, tá? Nessa essência. Qual é o desafio de uma pessoa que tem essa carência? Gente, o desafio é ressignificar a sua humanidade. É hoje acolher as suas emoções, entender que as suas emoções são preciosas, que nas suas emoções, muito das suas atitudes na vida, né, vão se tornar saudáveis, que tá na nossa emoção a nossa proteção, que tá na nossa emoção o nosso limite, que tá na nossa emoção, né, os afetos, o desenvolvimento e o receber afeto, que tá nas nossas emoções a nossa alegria, né, a nossa abundância energética, que é a nossa alegria, né, a nossa criatividade. Então, é ressignificar as emoções, entender que a questão não tá no sentir, tá? Como você significa o sentir, porque se você entende que sentir é fraqueza, né, que sentir é uma coisa dolorosa, é uma ameaça, né, que sentir é uma coisa que te deixa fraco, aí você vai ficar ainda fugindo das emoções, né? Então, são pessoas que podem, por exemplo, ter dificuldade de se vincular, né? São pessoas que podem ser muito reativas na vida, né? Tá sempre se protegendo, né? Ao invés de estar entrando mais em contato com o seu emocional, tá bem, gente? Então, a questão não é o sentir é uma coisa ótima e quem tem essa carência precisa ressignificar o seu vínculo, né, com você mesmo, porque o sentir fala sobre a sua humanidade, a sua relação com você mesmo, é uma coisa bem profunda e essencial, tá? Então precisa trabalhar e aí agora qualificar e reforçar e tomar cuidado, né, com os vínculos que podem ainda manter essas neuroses, essa carência, né, essa repressão aí das suas emoções, tá? Então, carência de aceitação é um desqualificar no sentir, tá bem? Vamos pra próxima, senão vai ficar muito longo. Carência de confiança. Carência de confiança, a gente já fala. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma live sobre cada uma das carências, tá? Hoje eu vou trazer em termos mais gerais. Carência de confiança fala sobre uma pessoa que tem uma desqualificação no fazer. Então, veja, é uma criança que, por exemplo, pode ter vivido num lar muito super protetivo ou até muito crítico. Então, sempre quando a criança vai fazer uma coisa, uma crítica, uma desqualificação. Não, desse jeito que você fez não tá bom. Eu faço melhor, né? Então sempre tem uma crítica. Ou, não, deixa que eu faço, né? Então sempre tem uma pessoa se adiantando, né? Ou seja, gera pra criança uma sensação de que ela não é capaz, de que ela não pode confiar, de que ela não tem capacidade de fazer as coisas, né? Então isso acaba resultando numa carência de confiança, tá? Então a carência de confiança gera um adulto infantilizado, inseguro, né? Infantilizado no sentido de se posicionar na vida, em relação à vida profissional, em relação à vida de vínculos também, né? Porque essa falta de confiança dificulta essa pessoa a se posicionar nas relações. Ela não tem confiança de que aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela faz, né, seja ok, seja adequado, né? Então essa é uma pessoa que pode ficar muito insegura, paralisada na vida, né? Então muitas pessoas mandam mensagem assim, né? Adri, eu tenho muita dificuldade de agir na vida, de movimentar na vida, eu estou sempre procrastinando, E essa pode ser uma carência de confiança, tá, gente? Então é uma desqualificação na ação, né? A carência de confiança é uma desqualificação na ação.
quando essa criança então cresce e se desenvolve numa circunstância onde os movimentos dela, as atitudes dela sempre são criticadas ou, né, Veja, a superproteção é uma desqualificação também da ação, né? Porque quando o adulto sempre tá falando que deixa que eu faço, ele também tá desqualificando a ação da criança. Então, é uma desqualificação da ação, seja pela crítica, seja pela superproteção, tá? E aí isso pode acabar gerando uma dependência muito grande, né? Pessoas muito dependentes no sentido de estarem sempre esperando o outro fazer por elas. Né, ter dificuldade realmente de se movimentar na vida, de desenvolver projetos. Então, muitas pessoas ficam muito tempo ali paralisadas com projetos, com coisas que querem na vida, porque tem muita carência de confiança, né? E ficam, né, às vezes, nessa dependência de que alguém faça por elas, de que alguém diga para elas o que fazer, de alguém dar, né, qualificar a decisão dela. Então, são pessoas que vão ter dificuldade de decidir, né? Então precisa sempre estar confirmando. Será que é assim mesmo? O que você acha? E é aquilo, né? Pode também gerar muita confusão, exatamente por ficar, né, sempre refém da opinião dos outros, tá bom? Enquanto que a carência de aceitação pode gerar uma confusão emocional, a carência de confiança pode gerar uma confusão de decisão, né, na vida, de atitude na vida, tá? Exatamente por quê, gente? Porque quando a gente tem alguma carência, né, a gente fica refém do mundo, do outro, né? Porque a gente não consegue encontrar em nós mesmos as nossas respostas. Então, tudo isso gera confusão. Confusão é uma característica muito comum do adoecimento psicológico e emocional, tá bom? Então, qual é o desafio de uma pessoa que tem essa carência de confiança? Né? É o desafio dela passar a experimentar a potência dela na vida, né? É o desafio dela começar a tomar as decisões dela, se responsabilizando por aquilo e confiando de que ela é capaz de tomar aquela decisão. Ela é experimentar dar esses passos. Gente, vai ser confortável? Não vai. Não existe um momento da sua vida em que você vai estar super, hiper preparado para dar um passo, né? Que é difícil para você, que você tá ali fugindo a vida inteira. A gente precisa dar o primeiro passo e aí isso vai gerando pra gente uma ressignificação da nossa autoimagem. Então, uma pessoa que tem carência de aceitação, por exemplo, quando ela começa a terapeuticamente entender que ela tem direito, que aquilo não define ela, de que ela tem direito de se expressar, de que ela tem direito de estar em contato com as emoções dela e de que isso faz parte dela ocupar um espaço nas relações, das pessoas atenderem às necessidades dela, ela vai começar a expressar as emoções dela um pouco insegura no início, né? Um pouco insegura, um pouco com culpa, um pouco envergonhada, um pouco com medo da rejeição, né? A mesma coisa para quem tem a carência de confiança. Os primeiros movimentos de uma pessoa que tem essa carência de confiança, né, gente, vai ser desafiador, né? Mas aí tem a ver com a gente entender racionalmente de que a gente merece ter movimentos na vida para que a gente possa confiar na gente. Então, muitas pessoas que têm ansiedade, né, tem muita ansiedade, às vezes, por exemplo, de se expor, de apresentar, na vida profissional tem muita dificuldade, pode estar relacionado com essa carência de confiança, exatamente pela dificuldade, né, de se sentir, vamos dizer assim, fortalecido o suficiente para estar decidindo as coisas da sua vida e se movimentando na vida, tá? Então, experimentem tomar decisões mais autônomas, experimentem, né, agir, tirem um pouco do perfeccionismo, que o perfeccionismo é uma forma da gente ficar só conectada, né, com o erro, com o problema, né? Então, tirem um pouco dessa expectativa da perfeição, né? Todo passo começa, gente, como início. Depois ele vai se desenvolver, vai crescer e etc. Tá bom? E vou pra última, depois eu vou estar respondendo, tá, gente? As perguntas de vocês, tá? E a última carência, que é a carência de amor. A carência de amor, a gente fala sobre, então, a criança não receber nenhuma dessas duas, né, necessidades. Então, a criança às vezes nem recebe, né, aceitação, espaço para o sentir, naturalidade para o sentir, e nem espaço para confiança, né, para a ação. Então, uma pessoa que vive, né, essas duas coisas, né, ou seja, tanto uma repressão de confiança quanto uma repressão de aceitação, ela fica sem espaço para agir na vida. Então, a gente fala que essa é uma repressão do existir,
tá? Então é responsável por ansiedades mais graves, depressões mais graves, né? Comportamentos bem destrutivos. Todas as carências geram comportamentos destrutivos, né? Mas esse especificamente pode gerar comportamentos muito destrutivos, como alcoolismo, né? Como compulsões, vícios, atitudes suicidas, relações muito abusivas, muito violentas, né? Então, a carência de amor, gente, reprime a existência da pessoa. Ela fica tão na falta, né? Ela fica tão sem nada, tão sem nenhuma qualificação, sem nenhuma confirmação. Porque, veja, às vezes as pessoas que têm a carência de aceitação, né? Ela tem uma confirmação ali na confiança. Né? Então, isso é natural que aconteça dessa forma. Então, às vezes a criança ela é muito confirmada na atitude dela, mas é meio desqualificada na necessidade dela, nas emoções dela, e vice-versa. Às vezes ela é muito qualificada nas emoções, né? Os pais ali acolhem e etc., mas é desqualificada nas próprias ações, às vezes por uma superproteção e etc. Mas ainda resta, né, a essas carências uma parte da sua humanidade. Né? E uma carência de amor, não. É uma pessoa que fica no vazio. Então, às vezes, famílias muito indiferentes, né? Então, famílias muito frias, muito distantes, né? O próprio abandono, né? Então, crianças que se sentem muito abandonadas, sem espaço, sem olhar, sem ser vistas, tá? Tudo isso, né, gente, pode ir gerando uma carência de amor. Abusos, né, psicológicos graves, né, de muita violência, etc., abusos físicos, sexuais, tudo isso pode gerar uma carência de uma qualificação dessa existência, da existência dessa pessoa, né, no mundo, na vida. Então, essa é uma pessoa que pode ter muita dificuldade, né, em se sentir, né, merecedora de ocupar o seu espaço na vida, né, se sente sempre muito com pensamentos muito negativos, pessimistas, de que alguma coisa ruim o tempo todo vai acontecer, exatamente porque ela tem muita dificuldade de ressignificar, né, de que o mundo pode acontecer de uma outra forma, de que ela pode viver de uma outra forma, que ela pode encontrar relações saudáveis, de que ela pode viver o prazer, de que ela pode viver, né, então essa é um trauma muito grande, né, todas as carências, né, gente, gera trauma e gera falta e gera um adoecimento na gente, né? A carência de amor é um pouco mais grave porque é isso, né? Você fica sem nada fortalecido, nenhum espaço para você se adaptar na vida, né? Então, por exemplo, pessoas que são compulsivas no trabalho, né? Trabalham muito, etc. São pessoas que geralmente tiveram essa qualificação, né, no fazer, mas tiveram uma desqualificação às vezes no emocional, e aí fogem dos vínculos, fogem da vida emocional, fica muito lá no seja forte, né? Pessoas que já são mais inseguras demais, dependentes, etc. Provavelmente elas foram qualificadas ali nas emoções e foram desqualificadas nas ações, né? E a carência de amor é uma carência dos dois, né? Onde a pessoa não consegue nem desenvolver ali um processo adaptativo, usar algumas capacidades e potências para desenvolver essa capacidade de se sentir no direito de viver e de estar na vida e de viver coisas boas. Então, assim, o desafio da pessoa que tem uma carência de amor, né, gente, primeiro, é buscar suporte, é buscar apoio, é buscar ambientes saudáveis, né? Ninguém se desenvolve, ninguém cresce em ambientes tóxicos, né? Ambientes tóxicos só mantêm, né, as nossas fantasias e as nossas carências. E por que que eu decidi especificar e falar um pouquinho sobre essas possibilidades aqui de carências, né, gente? Porque a gente precisa entender, né, de que enquanto ser humano, nós temos todas as potências, nós temos todas as emoções, nós temos todas as capacidades, nós temos as nossas necessidades, mas que exatamente o fato da gente não ser qualificado em algumas das nossas humanidades, algumas partes da nossa humanidade, algumas partes das instâncias psíquicas nossas, né, isso faz com que a gente vá capenga pra vida. Porque se a gente pensar, a vida, ela é diversa. Vai ter momento pra gente expressar a nossa emoção, vai ter momento pra gente priorizar a atitude, a ação, a responsabilidade, vai ter momento pra tudo, vai ter momento pra gente parar e cuidar, né, de uma necessidade nossa. Então, assim, tem que ter momento pra tudo, né? Nós somos
diversos exatamente porque a vida é diversa. Então, quando a gente reprime ou desqualifica e fica carente de uma dessas nossas partes, né, a gente acaba não tendo todas as nossas próprias respostas. E isso é do que gera muitas relações de codependência, relações tóxicas, de controle, de vitimismo, exatamente porque a gente fica disfuncional, a gente fica sem uma parte de nós mesmos. Né? Então é importante a gente entender que hoje, enquanto adultos, a gente precisa avaliar quais são essas carências, quais foram as faltas, né? O que a partir dessas circunstâncias de vida ficou me faltando, né? Como que eu julgo e lido com a minha própria humanidade? Como eu lido com a minha capacidade? Eu desqualifico isso, né? Eu reprimo, eu sou muito perseguidora com as minhas atitudes? Carência de confiança. Como que eu lido com as minhas emoções? Eu desqualifico muito minhas emoções, eu me culpo muito, né? Eu me sinto muito envergonhada em sentir, eu me sinto muito ameaçada quando eu me sinto fraca quando eu sinto as emoções. Atenção, né? Desqualificação e carência da aceitação. Ou como que eu lido com a minha vida, né? Eu me abandono muito, eu me rejeito, eu sou muito pessimista, eu sempre acho que nada vai ter solução na minha vida. Carência de amor. Então hoje nós precisamos ser os adultos que vai acolher essa criança carente, que vai se responsabilizar por essa criança carente que vive dentro de nós, para que a gente possa então ter uma atitude resolutiva. E aí entra uma coisa muito importante, tá, gente? Que é, ninguém pode fazer isso pra gente. Ninguém pode fazer. Ninguém pode convencer a gente de que a gente merece ser amado. Esse é um processo ativo, que nós precisamos iniciar. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, né? A gente precisa tomar essa decisão. Então, assim, a terapia nem sempre é uma coisa fácil. Às vezes eu coloco algumas coisas muito difíceis aqui na live, né? E é isso. E não é pra todo mundo. Por quê? Porque eu vou precisar me responsabilizar hoje em romper essas carências, em ressignificar, né? E muitas vezes quando a gente toma conta dessas carências empaticamente, a gente pode expressar um pouco de raiva, um pouco de tristeza, pelo fato da gente não ter recebido aquilo que a gente deveria receber enquanto criança, né? E tudo bem. O importante é você não ficar mais refém dessas carências e dessas faltas, para que você possa então hoje ter a possibilidade de viver uma vida autêntica, inteira, onde você possa expressar as suas emoções e ter confiança com a sua humanidade, onde você possa tomar decisões na sua vida e confiar nas suas atitudes, onde você se sinta merecedora de ocupar um espaço na vida, no mundo, nas relações, né? Onde você qualifica a sua existência, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais tem pra falar. Aí sim, aí eu falei um pouquinho das consequências, né? Reforçar um pouquinho das consequências, né? Então, assim, essas carências, essas faltas podem gerar, né? Relações onde a pessoa fica muito desconfiada, né? Por exemplo, em relação à carência do amor, por mais que ela aceite, né? Ela fique muito desconfiada daquele amor, ela fica muito insegura, ela até desqualifica, né? Então, assim, pessoas que vivem, né? A carência, o abandono, enfim, se tornam às vezes abandonadores. Por quê? Porque elas se sentem tão ameaçadas, por exemplo, numa relação, que elas abandonam antes de serem abandonadas. Para não sentir, né, de novo a dor do abandono, elas abandonam antes de serem abandonadas, né? E muitas vezes elas não iriam ser abandonadas, né? Ou buscam por relações onde elas vão ser abandonadas de novo e reforçam essas carências. Então, assim, hoje a gente precisa entender que nós temos responsabilidade em todos os aspectos da nossa vida. Em todos. Lá no finzinho a gente participou daquilo de alguma forma. E por mais que isso possa ser dolorido, porque a gente às vezes acha confortável, né, se vitimizar em determinadas situações, isso também é muito empoderador, né? E isso é a nossa única saída, de fato. Né? A nossa única saída somos nós mesmos. As relações amorosas, as pessoas nutritivas, acolhedoras, elas vão participar disso, né? Reforçando, qualificando, mas que tem que ser hoje uma coisa a partir de nós mesmos, tá? Para que a gente realmente possa revolucionar as nossas histórias, a nossa vida e se libertar desses traumas e dessas carências. Nenhuma criança deveria ter essas carências, mas isso faz parte da própria essência humana, né? Que é a nossa imperfeição. Tá bom? Então, isso vai acontecer e vamos acolher isso e ver o que cada um quer fazer disso, tá? Pra terminar, tá? A live, eu escolhi uma frase de Rogers, que fala:
O paradoxo curioso é que quanto mais eu me aceito como eu sou, então mudo. E por que eu escolhi essa frase, né, gente? Porque as pessoas têm muito uma fantasia de que se aceitar, se acolher, tem a ver com, vamos dizer assim, se paralisar. Ai, coitadinho. Não, gente, isso não é aceitação. Coitadinho não é aceitação, é uma desqualificação. A aceitação fala sobre a gente entender a nossa essência humana, fala sobre a gente entender a nossa história, aceitar a nossa história, aceitar as nossas dificuldades, aceitar as nossas, os nossos defeitos, aceitar as nossas qualidades, aceitar as nossas carências, para que a gente possa então ter uma atitude sobre isso. Quando a gente aceita, a gente muda, né? Então, quando a gente aceita, é quando a gente tem mais poder de mudança. Tá? Então, a aceitação fala sobre um processo amoroso, aonde você não vai ficar com migalha ou com menos, aonde ao se aceitar, você tem uma empatia com você, então você merece mais, você quer abundância na sua vida e não ficar paralisado na sua vida, tá? Então, vai ser essa aceitação, né, que vai ajudar a gente nesse processo de aceitar as nossas carências. Tá bom? Não vamos ter vergonha, não vamos ter medo de assumir as nossas carências. Eu tenho carência de confiança, eu tenho medo e dificuldade de confiar nas minhas decisões, na minha atitude. Primeiro passo. Eu tenho carência de aceitação. Eu tenho muita dificuldade com as minhas emoções. Eu reprimo, né? Eu me persigo, eu me desqualifico quando eu sinto alguma coisa. Ok. Sentir uma carência, gente, não é algo que define você enquanto humano, bom, ruim, mal. Fala só sobre uma ferida que hoje você precisa cuidar e se responsabilizar. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da live, né? Eu sempre faço as lives com muito carinho, né? Acaba ficando vídeos um pouquinho mais longos, mas essa é a intenção mesmo, né? Quem gosta também, né? Tem muitos vídeos de 5 minutos, de 14, de 11 minutos lá no meu canal. É só lá no meu canal do YouTube, tá bom? Adriana Souza Psi. O link do canal tá aqui na descrição. Lá eu divido tudo em playlists, então assim, vocês conseguem definir exatamente quais as áreas, né, e os vídeos que vocês querem ver, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho das perguntas antes de terminar, tá bom? Então vamos, deixa eu só ir aqui um pouquinho mais pro início. Boa noite, gente. Bom, gente, tem algumas pessoas que estão me passando o número pra eu ligar. Me manda mensagem no inbox, que a gente conversa um pouquinho ali pelo inbox. E aí, se precisar, depois a gente conversa por telefone, tá bom? Me descreveu todinha nessas carências. Tá bem, Mia, é isso mesmo. A gente tem que acolher, são faltas, né? E não decisões. Decisões é o que a gente vai fazer a partir da detecção dessas faltas, tá bom? Então, vamos decidir por nós, por lutar pelas nossas necessidades, né? Ai, que bom, João, que você gosta dos conceitos. Obrigada, Yolanda. Algumas noções de resiliência emocional são suficientes para lutar contra essas carências. É verdade. Tanto a resiliência quanto o compromisso em atender agora essas demandas, né? Iniciando por você mesma, né? Que bom que você gostou, Branca. Você é 10, muito natural falar é verdadeira. Obrigada, querida. Que bom que vocês estão aqui, viu? Vai ficar salva sim, tá? A Lu perguntou aqui, vai ficar salva. Sempre fica salva, gente, lá no meu YouTube, tá bom? Então lá no YouTube eu deixo salva todas as lives, eu deixo salva lá. Já começa a mudar. Boa noite, obrigada, beijos. A pessoa já toma atitude. É isso, né? A aceitação é o que vai ajudar a pessoa a tomar uma primeira atitude. Um beijo, linda profissional, boa noite, adorei, obrigado, queridos. Que coisa que posso fazer no dia a dia para vencer a carência de aceitação? Veja, primeiro, né, entrar num processo de relação com você mesmo, né? Parar de lançar essa aceitação para o outro. O outro é o outro, gente. O outro, ele fala muito mais sobre ele mesmo do que sobre você. Então, por exemplo, o fato de algumas pessoas, às vezes, não lidarem bem com uma expressão de raiva, você colocar um limite, fala delas, não fala de você, né? Então, se você fica lançando essa qualificação, né, sobre a sua essência, sobre as suas emoções para o outro, você pode em alguns momentos ser qualificado, mas em outros momentos ser desqualificado. Então, é importante que você inicie essa aceitação com você, né, sobre uma relação, invista mais na sua relação com você, né? Então, leituras, terapia, né, buscar pelo autoconhecimento, buscar pela naturalização das dores, para que a gente possa, então, acolhê-las com mais amorosidade, mais empatia. Tudo isso ajuda, tá, nessa carência de aceitação, tá bom?
Tá bem, queridos, é isso então por hoje, tá? Muito obrigada pela companhia de todos vocês, né? Me faz muito bem também estar aqui com vocês, adoro os comentários de vocês, fortalece muito também, né, essa busca que é tá passando cada vez mais conhecimento, né, reflexão, para que a gente possa ter cada vez mais saúde emocional, né? Quanto mais pessoas com saúde emocional bem resolvidas consigo, menos violência, menos agressão, mais responsabilidade pessoal, mais relações saudáveis, amorosas, nutritivas a gente vai ter, tá bom? Então, quem puder me ajudar também a divulgar, a mandar, convidar pessoas, toda terça e quinta, tá? 7h30 eu faço as lives, convide amigos, assiste com seus parceiros, né? Vai lá no YouTube, deixa seu comentário, se inscreve no canal que também me ajuda muito. Um beijo pra todo mundo, até quinta-feira. Obrigada pela companhia.